Então, né, mais uma vez, voltando para o nosso negócio vendas, mais um grupo de produtos do nosso portfólio, do nosso foco 80/20. Então, hoje a gente vai estar bem focado nas cebolas. A primeira informação que eu gostaria de abordar é a gente deixar bem claro o nosso conceito do portfólio de cebolas da Feltrin e como se trabalha cebola de acordo com as suas regionalizações, né, pelo país. A cebola é a cultura, né? Eu acho que de todas as hortaliças que a gente trabalha é a cultura que é mais dependente do fotoperíodo, né, do número de horas-luz ao longo do dia para formar o bulbo de qualidade, né, que é o que todos os produtores, todo mundo está buscando aí no mercado. Então, uma breve recapitulação, né? Se a gente está na latitude zero, que significa a linha do Equador, significa nenhuma variância do comprimento do dia, do número de horas de luz ao longo do dia, durante todo o ano. Então, na latitude zero, tanto em janeiro como em junho, como, né, nos equinócios e nos solstícios, o comprimento do dia vai estar sempre em cima de 12 horas de luz disponíveis para todos os produtores nessa situação. Se a gente descer um pouco, né, pensando da linha do Equador para baixo, a nossa situação, indo para 9 graus ao sul, a gente vai atingir mais ou menos ali a latitude do estado de Pernambuco. Já em Pernambuco vai ter uma leve variação, né, que a gente está falando principalmente do pessoal de Petrolina até a próximo ali a região de Ireceja, na Bahia. Então a gente vai estar falando que no inverno, né, no mês de junho, a incidência de luz, né, o comprimento do dia vai variar entre aproximadamente 11 horas e meia, né? Já nos picos, né, na época de verão, o máximo do comprimento do dia vai atingir por volta de 12 horas e meia. Se a gente continua descendo, reparem que a variância em torno do máximo e do mínimo ficam mais acentuadas, né? Então, a gente indo para Brasília, para a região de Cristalina, a gente já vai ter um dia que vai passar das 12 horas e meia, né? Vai ser até um dia mais longo do que a região de Petrolina. E no inverno, também o oposto, vai ser um comprimento de dia mais curto, por volta de 11 horas de luz. E assim por diante. Em São Paulo, no verão, região de São Paulo, a gente pode ter mais de 13 horas e meia de luz. E no inverno, que é onde a gente está caminhando em direção ao inverno agora, o nosso total de horas de luz no dia vai ser aproximadamente 10 horas. E indo para o outro extremo, né, ainda falando de Brasil, no Rio Grande do Sul, as horas de luz, né, a quantidade de horas de luz ao longo do verão, 14 horas e meia, podendo reduzir até 9 horas de luz no pico do inverno para a região. Por que isso tudo é importante, né, da gente enfatizar e trazer esse conceito do fotoperíodo das cebolas? Esse fotoperíodo vai ser extremamente determinante para o posicionamento dos materiais da Feltrin e de todos os outros materiais de cebola desenvolvidos no mundo, e em qual região eles são mais adaptados e vão produzir bulbos de qualidade, né? Então, por isso, quando a gente está posicionando, hoje vocês vão ver muito pérola, ômega, tropicana, a gente está trabalhando muito o foco ou é Nordeste ou parte do Sudeste. Enquanto for falando de madeira, de ariela, de labela, a gente vai estar focando muito mais a região Sul. É justamente por causa da quantidade de horas de luz que esses materiais precisam, luz corrente, né, sem interrupções, para formar um bulbo de qualidade. Tá? Então, quando a gente está trabalhando o conceito cerrado Nordeste, né, a gente está trabalhando essencialmente materiais de dias curtos. Tá? Então, aí o nosso portfólio focado para dias curtos. Enquanto, quando a gente está falando dessa transição São Paulo, Paraná e, né, região mais sul de São Paulo, região do Paraná e descendo até o Rio Grande do Sul, aí a gente já está falando que seriam materiais de ciclo intermediário, são os ciclos mais longos que a gente vai ter no Brasil.
Se a gente for para a Argentina, por exemplo, for falar do mercado argentino, lá vão ser desenvolvidos materiais que precisam de 16 horas luz por dia, que daí são as cebolas de dias longos, né? Então, é essa diferença entre os materiais que a gente vai estar abordando ao longo do dia hoje. Então, mais uma vez, trazendo todos os conceitos, né? Reparem aqui a linha lilás. A gente vai estar falando muito mais de uma situação em Pernambuco e norte da Bahia, onde a variação é muito pequena, né, comparado com as outras regiões, do comprimento do dia ao longo do ano. Quando a gente pega no outro extremo, o Rio Grande do Sul, a gente vai ter uma variação muito maior, acima de 14 horas no verão e abaixo, né, batendo ali em 9 horas de luz no inverno. Então, de acordo com a latitude, o comprimento do dia que a gente vai ter ao longo dos meses do ano. Então, começando das nossas cebolas dias curtos, né, o nosso portfólio de amarelas, abordar principalmente aqui pérola, tropicana e ômega, né? A diferença entre os três materiais aqui, principalmente. A pérola é o nosso material mais precoce do portfólio hoje. É um material onde o produtor vai estar sempre cultivando no foco. Eu quero tirar esse material com 95, com 105 dias de cultivo. Então, a pérola vai dar essa excelente resposta, onde ele vai ter o investimento da lavoura e vai brigar no tempo, né? Tempo é dinheiro, né? Então, quando você tem uma variedade precoce e consegue estabelecer um stand com qualidade e a classificação dos bulbos excelente, você tem uma excelente rentabilidade com pérola. A diferença para a tropicana é que a tropicana e a ômega, né, já falando dos dois materiais, eles vão ter um ciclo um pouco mais longo que a pérola, chegando aí 5, 7 dias mais longo que pérola, em relação ao cultivo, mas elas vão ter outros focos de adaptação e de cultivo para a gente trabalhar. A tropicana, principalmente a sua formação da túnica, né? Aquela casca bronzeada, bem atrativa, a classificação também alta e muito uniforme do material, onde você vai poder trabalhar essa condição aí, principalmente cerrado, ela é extremamente adaptada e também a região nordeste. Já a ômega, a grande vantagem da ômega é trabalhar os cultivos de cebola em altitude, onde a gente vai ter as noites mais frias, né, ao longo do ciclo de cultivo, e o material tem uma excelente capacidade de formar muito bem seus bulbos, manter a uniformidade e uma excelente classificação. Acabei não citando tanto, mas o segundo fator mais importante para o desenvolvimento da cebola é a temperatura, né? Se a gente fornece frio em excesso para o material, ele não vai bulbificar com qualidade. E se a gente fornecer calor em excesso para os materiais também, eles podem bulbificar muito precocemente. Então, a ômega dá essa vantagem de você trabalhar uma amplitude térmica grande e ele bulbificar mesmo quando a temperatura noturna está caindo bastante para as regiões altas. Então, aqui, né, citando bem a característica da pérola, reparem a uniformidade de seus bulbos, a excelente formação do stand, né, a classificação dos canteiros sempre muito bem formada, né, e a qualidade da sua palha. O grande destaque da pérola é a gente entender o conceito dela de que está trabalhando em cima de um material precoce. E o material precoce a gente tem que pensar antes dos materiais, vamos dizer assim, os outros materiais do mercado, né? Já que a gente está falando que o ciclo dela pode ser 90, 95 dias, dependendo da região, estendendo até 105 dias em média, se você for trabalhar numa condição um pouquinho mais fria, né, ela vai ser um material exigente na formação inicial da planta, um bom estabelecimento do stand para você conseguir formar aquele alvo que todo produtor de cebola está sempre olhando, 7, 8 folhas bem formadas, antes do processo de bulbificação do material. E aí, atendendo essa demanda da formação inicial da planta, não tem mais segredo nenhum. O material vai ter 100% de bulbos com centro único, vão ser muito firmes, muito uniformes,
tá? Aqui a gente acaba nem falando muito hoje, mas também outro grande destaque da Pérola é o seu sistema radicular. Então, a gente pode e deve fornecer essa cama bem formada para a Pérola, porque ela tem uma excelente ramificação da raiz, ela tem uma excelente capacidade de captação de nutrientes, né? E translocação para a planta. A pérola ela tem uma excelente janela, se a gente for pensar a nível Nordeste, né, principalmente os cultivos do início do segundo semestre até o início do ano agora, onde se trabalhou bem o material. Já no Centro-Oeste, a gente tem um ciclo, uma janela de oportunidade, principalmente nos primeiros meses do ano. Aqui, Centro-Oeste, a gente está olhando muito a adaptação, principalmente Triângulo Mineiro e Cristalina, olhando para o foco de cultivo precoce, né? Quantas populações também, já vi aqui, eu sempre vou citar as populações nesse slide, eu estou falando de população final, tá? Então, quando a gente pensar muito mais centro-oeste, o material tende a vegetar um pouco mais em relação ao nordeste, a gente vai trabalhar um estande final de plantas de 800 mil, é excelente para boa formação do material. Já no nordeste, o próprio Joanildo vem trabalhando muito bem lá, e estabelecendo populações final de 1 milhão, até já vi relatos de 1,1 com excelente classificação do material. O segredo, então, da pérola, novamente, é da gente trabalhar muito bem essa base, adubação de base, bom fornecimento de nitrogênio e de fósforo, para o bom enraizamento do material nos primeiros 30, 40 dias, e também o fornecimento de N, de modo que a gente obtenha aquelas 7 folhas, né, o objetivo de 7 folhas do material, para ela formar uma boa captação de energia, né, e conseguir, no final, formar sua reserva em torno dos 95 dias. Falando um pouco em relação à Tropicana, então a Tropicana a gente citou muito a sua característica, né, da casca, a sua túnica muito bem formada, ela até lembra muito a característica do que a gente aborda da cebola crioula, de ter uma casca muito bronzeada, muito bem protegida, é, de até Alô? conferir mais capacidade Tá pós-colheita. escutando? Alguém está falando alguma coisa? Tá. Então, essa proteção do material, tá? Essa casca bem formada, a firmeza dos seus bulbos também, e a sua adaptação também, aqui a gente está falando a janela do segundo semestre para o Nordeste, tá? Perdão, do primeiro semestre para o Nordeste, e também sua janela maior de adaptação para clima cerrado, aí a gente puxando também não só da adaptação para cristalina, para triângulo, mas também falando do estado de São Paulo. É uma cebola também que a gente fala de ciclo precoce, né? Uma dias curtos com ciclo precoce, variando o seu ciclo aí de 95 em temperaturas mais altas até 110, 115 dias nas temperaturas mais amenas, né? A gente também trabalhou muito o conceito na Tropicana da excelente pacote de raiz rosada, tá? Sempre que a gente vê aqui essa sigla, a gente está falando da raiz rosada, e também a melhor tolerância ao pendoamento do material. Reparem aqui a classificação, né? A gente sempre gosta de trazer bem a foto dela no ponto de cura, é um material sempre muito atrativo. E suas folhas, né? Suas folhas são sempre um verde tendendo para um verde azulado, muito atrativas. Ela depõe uma boa serosidade nas folhas, protege bem dessa característica do cultivo primeiro semestre na região cerrado, onde precisa realmente dessa proteção contra a umidade, né? A gente tem um clima muito mais úmido no verão, então precisa ter uma boa, não só uma cura da casca, né, a cebola ter o formato globular, mas também das suas folhas, de não entrar mancha púrpura, de não facilitar a entrada de patógenos, justamente por toda essa deposição da serosidade na folha. A tropicana, então a gente coloca uma janela muito maior, principalmente para a região, né, Cerrado, Centro-Oeste, Sudeste,
Na região sudeste vai ter variações de acordo com a população, terras mais baixas, temperaturas mais altas, você pode aproximar mais a população de 900 mil, 1 milhão, e terras mais altas, a gente teve uma boa classificação, principalmente na parte mais alta do Triângulo Mineiro, com uma população de 750, aproximando de 800 mil. Foi um resultado muito bom do material. E para a região Nordeste também, uma excelente adaptação, a melhor adaptação no cultivo do primeiro semestre. Falando um pouco da ômega, também aqui a gente já citou os destaques do material, né, no início, da sua melhor tolerância às noites frias, né, de ser uma planta muito rústica, muito resiliente, não só noites frias, como quando a gente sabe que está no cultivo de altitude, é a amplitude térmica que vai influenciar muito no cultivo do material. Então, a ômega tem todas essas características, ela também traz o sistema radicular vigoroso, ela também traz o seu formato globular, que é o formato mais aceito no consumidor brasileiro, né, pelo consumidor brasileiro, traz uma excelente cura da sua casca e traz essa vantagem do manejo quando as temperaturas noturnas estão abaixando. Então, no cultivo, por exemplo, da chapada ou de cristalina, quando a gente está falando do semeio do primeiro semestre, que vai se aproximando mais do final do semeio do primeiro semestre, né, que é o conhecido plantio do tarde, né? O grande risco do plantio do tarde para essas duas regiões é entrar com o semeio muito tarde e ter dificuldade de bulbificação de alguns materiais, e a ômega vai ter essa melhor adaptação. Então, você vai poder fazer o semeio do tarde para essas duas regiões e a garantia de que o material vai formar o bulbo com qualidade, vai dar uma excelente classificação dentro desses perfil de produtores compostos nessa região. Aqui um detalhe é chamar a atenção da ômega, e de todas essas que a gente vai abordar hoje, o novo estoque da ômega está entrando agora em agosto, então a partir de agosto desse ano a gente volta a ter disponibilidade do material. Né, então a gente está falando aqui do ciclo dela, então a mesma situação que a gente aborda para a tropicana, quando a gente cultivar em situações de clima mais intenso, de temperaturas mais altas, o ciclo vai encurtar um pouco, em temperaturas mais amenas, vai alongar um pouco mais o ciclo, sendo que ela vai formar bulbos de excelente qualidade. Também a questão dos seus centros únicos, da sua firmeza, da sua boa cura de casca, tudo isso a gente trouxe, né, um pacote hoje que a gente tem que trazer, né, com certeza. A gente está falando para produtores e consumidores de cebola, é determinante que se criem materiais que não só vão ter uma performance boa a nível de bulbificação, mas também a sua firmeza, a sua cura pós-colheita. Isso é sempre um conceito que a gente vem trazendo deles. Eu gosto muito dessa foto também, que traz o destaque das raízes do material, né? Então, mais uma vez, a gente está sempre olhando para as características, né? Os solos de cebola no Brasil são solos que são constantemente usados para uma mesma cultura, mesmo havendo uma leve rotação com uma segunda cultura em algum momento, mas geralmente o produtor de cebola tende a voltar na mesma área. E a raiz rosada é uma realidade, praticamente todo o território nacional, principalmente São Paulo para cima. Então, a gente tem que trazer cada vez mais essas variedades que aguentam a pressão, né, do fungo no solo. E também, então, aqui falando, né, a gente pode, para Sudeste e Centro-Oeste, abordar essa questão de semear até mais tarde. Nada impede do semeio mais cedo dentro dessa região, mas você pode explorar o semeio mais tardio, justamente para o processo de bulbificação ao longo do meio do ano. E para a região Nordeste também tem uma ampla janela de adaptação. Os melhores resultados que a gente observou, principalmente dessa janela de março e semeio até setembro. Então, uma ampla janela de trabalho também com a ômega para a região. Assim como a questão da tropicana, né? E a gente veio abordando populações também de 700 mil até 1 milhão.
1 milhão é realmente o foco para o mercado Nordeste, né? Então, o estabelecimento de stand vai trabalhar um ciclo de 95, 105 dias, e conforme a gente desce é, mais ao sul do Brasil, né? Centro-Oeste ou região Sudeste, ou conforme a gente vai entrando numa situação de clima mais ameno, uma população aí de 700, 750 mil, estabelecimento final, também foi o mais ideal para se trabalhar com a ômega. Aqui, tanto Tropicana como ômega, só fazer um comparativo em relação à nutrição delas com a pérola. A questão da base de fósforo também é muito interessante. Os três materiais são muito bem desenvolvidos no seu sistema radicular, então a gente quer continuar isso, trabalhar esse conceito. A grande diferença é que você vai ter uns dias a mais de ciclo do material. Então, tanto Tropicana como Ômega tem aqueles 7 dias a mais que elas vegetam em relação à pérola. Então, você pode ir cadenciando mais o nitrogênio do material em relação à pérola e obter também suas 7, 8 folhas alvo para boa formação e classificação dos bulbos. Entrando agora na relação das cebolas intermediárias, então aqui, até o momento, os outros materiais foram focados para regiões principalmente de São Paulo, abordando Cerrado, Centro-Oeste e região Nordeste, e agora também mudar um pouco o foco, falando mais dos materiais para a região Sul, né, e que pegaria até uma transição para a região do sul de São Paulo, Paraná. Então, madeira, ariela e dolabella, né? A gente está trazendo os três materiais né, em suas características para atender bem o nosso mercado do sul também. A madeira, seu grande destaque é a sua excelente capacidade de armazenamento, né? Quando a gente está trabalhando principalmente na região de Santa Catarina, né? Tem todo o conceito de se armazenar os bulbos de cebola e fazendo a comercialização ao longo de uma janela após a colheita, né? A gente traz a ariela. A ariela é um material excelente para semeio direto, né? No sul tem muito conceito da formação de mudas, transplante, e a ariela já foi um material criado com foco muito maior no semeio direto e aumentar a densidade de plantio. E a dolabella, né, nosso material, né, de briga, né, de a gente estar posicionando, tá convergindo ela para a região sul, porque é extremamente adaptado, né? A gente pode plantá-la desde a região de São Paulo até o extremo sul do país. É um material com muita facilidade de bulbificação. Então, é um excelente material para a gente estar posicionando em produtores que vão fazer tanto larga escala quanto as cebolas, né? Bom, então a madeira, né, a primeira, a qualidade da sua casca, a formação da sua casca traz muito o conceito da cebola crioula, de ser uma cebola bem globular, com excelente proteção, excelente firmeza, mas também das suas ramas, né? A sua rama é muito desenvolvida. Vocês podem ver que aí, se for fazer uma contagem breve das folhas, ela vai passar de 8 folhas, né? Então ela chega a 10 folhas ali, né, de formação do material. Isso são painéis que a cebola está formando, né? A gente sempre tem que pensar nas cebolas como primeiro formação dos seus painéis e esses painéis que vão gerar o tecido de reserva, né, que são os bulbos. Então, quanto melhor a qualidade da folha e mais verde, verde intenso é o seu painel, maior a capacidade dela gerar fotoassimilados e translocar esses fotoassimilados para o sistema de reserva do material. Então, é exatamente isso que se foca na madeira, né? Quando você olha toda a sua sanidade, as suas folhas eretas, trazendo maior densidade de plantio, né, e a sua capacidade de classificação final. Então aqui tem uma foto do pessoal lá de Santa Catarina, passando ela na máquina, né, você vê que a sua cor é muito atrativa, ela tem um excelente acabamento, com certeza a madeira vai trazer aquela característica de maior valor agregado da cebola na hora da venda, né? Essa coloração bronzeada,
esse brilho, essa alta capacidade de cura da madeira, vai trazer um dos melhores negócios, processos de negociação para o produtor na hora de vender para os mercados consumidores, né? Principalmente nessa janela agora que está começando a encerrar, né? Que é a venda da região sul, né? Começa ali final de dezembro, está indo agora até final de março. Então, é trazer o valor agregado do material para excelente capacidade de negociação. Né? Então, mais uma vez, essa cor, essa capacidade, né? Ver como ela dá o ponto de cura e a melhor, com certeza, ver uma cebola dessa na gôndola é onde o consumidor vai comprar com os olhos fechados. Né? Então, para a região sul, né? Sempre o plantio vai estar ocorrendo, né? Início do plantio agora no final do primeiro semestre, também pode ter semeio direto ao longo do segundo semestre com o material. As populações, quando a gente vai para a região sul, já são um pouco menores, então por isso a gente tem que focar sempre na característica de valor agregado dos materiais, né? Então a gente está trabalhando aqui, quanto para centro-oeste e boa parte do nordeste, a gente pode trabalhar até 1 milhão. Quando a gente fala da região sul, de 300 a 500 mil, são as populações mais comuns de se trabalhar com a madeira. Já a Ariela, a gente trouxe ainda mais a característica da folha ereta, né, de ser um material que vai realmente trazer uma característica vegetativa muito intensa, então ela vai formar muito bem os seus painéis, mas a folha é a mais ereta do nosso portfólio para esse foco da região sul. Isso aqui a gente vai trabalhar diretamente o conceito, né, que é justamente vamos colocar entre aspas, a maior dificuldade de se trabalhar no sul é que a gente não consegue aumentar muito a população de cebola, né? A gente tem que trabalhar naquele 300, 350, 400 mil, e a Ariela, ela já vai atingir a capacidade de se trabalhar 450, 500 mil na população estabelecida, né? Então, isso é trabalhar o gatilho do aumento de produtividade a partir do aumento da densidade de plantio. Né? Então, isso é um grande destaque que a gente traz da Ariela. Você observa bem a formação do material, né? As suas folhas sempre dão muito espaço, sempre bem para cima, né? Trazendo essa capacidade, essa aeração na base do material e a boa classificação, uniformidade dos seus bulbos, né? Aí também a gente colocou o destaque do ciclo aqui, sempre em relação ao semeio direto do material. Então também, né, a gente traz, você vê que a casca, né, se for comparar, a casca da madeira é muito atrativa, tem toda a sua qualidade, mas a Ariela também traz uma boa cura do material, também traz uma excelente qualidade de pós-colheita, né? Seu bulbo também dura por meses e pode ser armazenado. E o grande destaque é a gente conseguir trabalhar o semeio direto, então trabalhar aquela janela de semeio com o foco de entrar com a maior quantidade de bulbos possíveis a partir da colheita ali, fornecimento de dezembro em diante. Então, a gente vai conseguir trabalhar uma população mais alta. À medida que a gente vai trabalhando para as regiões mais acima, né? Então, se a gente for falar até da região do Paraná, das terras mais frias, mais altas em São Paulo, a Ariela também vai ter adaptação para esses ambientes e também você vai conseguir subir essa população até 600, 700 mil conforme vai subindo mais os paralelos. Já é um material naturalmente tem uma capacidade boa de vegetação, assim como a madeira, então você pode observar bem. Geralmente as terras de cebola no sul tendem a ser terras mais orgânicas, né, com maior teor de carbono, de matéria orgânica, então a disponibilidade natural de nitrogênio também já é maior que em relação a boa parte do Nordeste e Centro-Oeste, onde se cultiva muito mais em solos arenosos, né, então até a quantidade de nitrogênio depositado para o material chega a ser um pouco menor em relação, por exemplo, de Tropicana. Tá? Aí, claro, se você também está na região sul e for cultivar no solo arenoso, aí tem que fazer o ajuste em relação à disponibilidade e o fracionamento do nitrogênio para o bom desenvolvimento do material.
E a Dolabella, né, como eu falei, nosso material, né, também de briga, de bom posicionamento em toda a região São Paulo, até o Rio Grande do Sul, né, também traz uma excelente classificação. Ela é muito estável ao longo das regiões, então, tanto terra mais alta quanto mais baixa, ela consegue formar bulbos com boa classificação e também traz a excelente característica de pós-colheita. Claro que aí a Dolabella a gente está falando de um ciclo mais longo, né? Então, reparem que estava jogando ali 130 dias, por exemplo, para a Ariela, né? A Dolabella já é um material que a gente vai trabalhar num ciclo maior e também é muito mais focada para todo o mercado onde o objetivo principal é formar mudas, né? Então, para quem vai formar muda, viveiro, e fornecer para produtor ou o próprio produtor que quer formar suas mudas, ele vai se adaptar muito bem com o plantio de Dolabella, né? E também vai obter aí, como, né, a gente vem citando, a sua característica de valor agregado e de excelente poder de negociação desse material na janela de comercialização entre final de dezembro e março. Então, também, né, aqui a gente até cita ser meio direto, mas para a Dolabella não é o mais comum. O mais comum é se formar as mudas, então início de formação das mudas daqui para frente, até o pico do inverno, e dali para frente o transplante do material, estabelecimento, bulbificação da mesma. E a sua população final, né, seu stand, em relação à Ariela, um pouco mais baixo, mas muito próximo do estabelecimento de stand da madeira, por exemplo. Agora mudando um pouco para o ciclo das roxas, né? Primeiro dos dois materiais de curto que a gente vem trabalhando, a rubina, né? O nosso grande foco, qualidade, é o intenso do roxo da rubina, sempre muito atrativo. Isso dá muito valor agregado ao material, tanto a sua casca, né? Sua túnica muito intensa, quanto o seu interior todo arroxeado. Essa é a grande qualidade da rubina. E a ruiva, né, que é o nosso material de roxa mais estável, né, tem a janela mais ampla de cultivo ao longo do ano, é um material muito tolerante à diversidade de cultivo, né. É claro que aqui a gente está focando muito mais os dois materiais, principalmente posicionamento da região Nordeste e algumas regiões Centro-Oeste, mas são excelentes materiais, né? Não é à toa que o próprio Givanildo tem toda uma participação com a Ruiva e uma grande participação no mercado para a região, com o Davis e com o Diego também. E, bom, é extremamente estável e muito bom material, não tem muito o que falar. Né? Já o cultivo da Ruiva, né, justamente que a gente colocou aqui, notamos em situações de alta pressão de trips, uma excelente resposta do material, então também pela sua serosidade, pela qualidade das suas folhas, e uma excelente uniformidade do stand, não só na sua classificação, como no ponto de tombamento e de colheita dela. Aqui, de novo, dá para observar muito bem, né, a qualidade dela, também muito brilhante, uma túnica muito bem formada. E, bom, aqui eu acabei colocando toda a janela porque realmente é um material que se adaptou muito bem, principalmente à região Nordeste, então uma ampla janela de cultivo, né, justamente por ser tão estável ao longo do ano com as suas condições, né, não só de fotoperíodo, de tolerar essa mínima variação, mas também as pressões de época de mais chuva ou época mais seca e determinada pressão de pragas. Também podemos trabalhar aí com uma população bem intensa, né, passando fácil dos 800 mil e até alguns casos 1 milhão. Já a rubina, né, é um material extremamente rústico, a qualidade dos seus bulbos, um valor agregado muito bom, né? Aí a única diferença para a ruiva, a sua janela de cultivo está mais focada no primeiro semestre, para a região Nordeste, mas com uma adaptação muito interessante também para Centro-Oeste e até as terras mais baixas de São Paulo, com excelente pulpificação e excelente formação do material.
né? Então, eu coloquei principalmente no Nordeste a primeira janela, para a região Sudeste uma janela muito parecida, principalmente focada no primeiro semestre. E para a região Sul, a cebola clover, aqui traz muito o conceito como o da madeira, mais focada, né, para coloração roxa, também uma excelente formação, opa, perdão, que aqui ficou o nome errado, uma excelente formação do seu acabamento, da sua túnica, sua proteção, e a sua janela de cultivo também acompanhando muito a janela da madeira. Então, o manejo que vem fazendo de população, de estabelecimento de stand e de pós-colheita do material também foi muito bem trabalhado para a cebola clover. Então, voltando aqui, né, reforçando o que estava falando em relação ao fotoperíodo, a gente trouxe essas soluções olhando todo o cenário brasileiro, né? Então, quando a gente está olhando, a gente está principalmente diferenciando entre as latitudes de cultivo, né, desde a linha do Equador até o sul do Rio Grande do Sul. Então, por isso que a gente traz todas essas soluções de cebola hoje para o nosso portfólio, é para atender, né, determinada região que você estiver trabalhando, com seus alvos, seus focos, e espero que consigam posicionar bem os materiais e ter o êxito aí, trazer esses números para nós também. Mais uma vez, né, a gente vai disponibilizar todos esses conteúdos e também essa relação dos fotos períodos. O último ponto aqui que eu queria trazer é um leve resumo do mercado. A gente sabe que esse ano está um pouco mais restritivo, principalmente nos primeiros 2 meses, talvez agora melhorando daqui para frente, né? A cebola no ano passado teve um fechamento até com o valor por quilo, né, pago ao produtor foi mais alto, mas também o custo de produção subiu, né? Os desafios para esse ano é a gente olhar daqui para frente, o que se espera do cenário brasileiro. Quanto à comercialização da cebola da região sul, estima-se que apenas Santa Catarina tem 10% talvez do estoque, um pouco mais, para comercializar e disponibilizar no mercado brasileiro. E, ao mesmo tempo, a gente está começando agora a janela de entrada das cebolas argentinas. Assim como a região sul, a Argentina também sofreu com as secas intensas, então não se espera uma super safra de cebola para a Argentina e se espera uma classificação um pouco menor do que foi no ano passado. Isso deve reduzir um pouco o valor unitário da cebola argentina, o que deve favorecer um pouco a competição Cerrado e Nordeste, que são as janelas, né, principalmente o Nordeste está sempre cultivando, né, toda a região, estou falando não só Irecê, como toda a região em si. Então, isso deve favorecer um pouco a competição nossa com a Argentina esse ano, né, no fornecimento de cebolas no meio do ano. Mesmo assim, com a entrada da cebola argentina, nesse primeiro mês e meio, os preços devem cair um pouco. Depois disso, em torno de meados de abril até junho, os preços já devem voltar a subir, os preços pagos ao produtor, sempre referindo nesse sentido. E, né, então, agora, essa janela da cebola argentina geralmente tende a ir até junho, julho, né, esse fornecimento. Se a produtividade deles realmente está um pouco abaixo, eles devem encurtar a janela de fornecimento, então vamos ficar bem atento aos cultivos que vão ser realizados agora, principalmente abril, maio e junho, porque deve ter uma boa condição de preço para os produtores aí, principalmente quem vai estar colhendo a partir de agosto em diante, né? Então, só trouxe essa informação para compartilhar com vocês, vindo da revista Hortifruti e do CPEA, mas que são dados interessantes até para a gente trazer gatilhos no momento da nossa conversa, né, nos pontos de venda, tudo mais, do desafio que vai ser para o mercado de cebola ao longo desse ano 2022.